Filho da igreja, papai Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Grato pelo privilégio de poder ser um instrumento nas mãos do Senhor nesta noite e transmitir a sua poderosa palavra. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Louvado seja Deus. Vamos ler a partir do verso de número 1. Em Gênesis, capítulo de número 22. Amém? Todos encontraram? Amém. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar? Exaltando o Senhor com as palmas, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Agora exalte o Senhor, porque Ele está neste lugar, aleluia. Louvado seja Deus. No capítulo 12, Deus chama a Abraão e o orienta a sair de sua terra e de sua parentela. Louvado seja Deus. Então Abraão, ele ouve a voz de Deus e obedece. E assim começa um relacionamento incrível de Deus e de Abraão. Abraão, o homem que mais levantou altares ao Senhor. Louvado seja Deus. Um homem que em qualquer circunstância de sua vida, ele levantava altares ao Senhor. Seja na dificuldade, ele levantava um altar ao Senhor. Seja em sacrifício, ele levantava um altar ao Senhor. E Deus lhe fez uma promessa. Quando Deus disse: Abraão, se é que podes contar as estrelas do céu e a areia do mar, assim
será a sua descendência. Essa foi a promessa que o Senhor fez a Abraão. E Abraão assim acredita na palavra do Senhor. E assim, direcionado por Deus e encaminhado pelo Senhor, Abraão começa levantando altares a Deus. E vive por fé em um relacionamento com Deus. Louvado seja Deus. E assim Deus vai cumprindo na vida de Abraão tudo quanto ele havia prometido. A Bíblia diz que Abraão e Sara, recebendo uma promessa da parte de Deus, Sara, ela não entende aquela promessa. Louvado seja Deus, porque ela imagina que já avançada em idade não seria capaz de gerar. Louvado seja Deus, mas toda promessa ela passa pelo teste do tempo. Se Deus falou, se Deus prometeu sobre a sua vida, acredite. Louvado seja Deus, toma posse, aleluia, porque você pode estar vivendo o tempo do cumprimento da promessa. Louvado seja Deus. Sara, ela não acreditou, louvado seja Deus, que aquilo poderia acontecer na sua vida, e logo ela arrumou um jeito de ajudar a Deus. Louvado seja Deus. Ela não acreditou que aquilo poderia se cumprir, e ela quis dar um jeitinho naquilo que o Senhor havia lhe prometido. Louvado seja Deus. Muitas vezes o tempo da espera nos faz desacreditar da promessa que o Senhor nos fez, mas nós servimos um Deus que não é homem para que minta, nem tampouco para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja Deus. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor, ela se cumpre. Aleluia. É necessário que nós venhamos entender e discernir a voz do Senhor. Louvado seja Deus, porque nós servimos um Deus que, se Ele falou, está falado. Aleluia. Nós servimos um Deus que, se Ele decretou, está decretado. Louvado seja Deus. E Sara, ela pega uma serva, Agar, e Agar, obediente à sua senhora, louvado seja Deus, obedece ao comando. Aleluia. E ela entrega ao seu marido, ao qual concebe e tem um filho chamado Ismael. Louvado seja Deus. Deus, Ele não se agradou da atitude de Sara. A atitude de Sara não agradou ao Senhor. Porém, o Senhor estava olhando para Abraão. Louvado seja Deus. Foi para Abraão que o Senhor fez uma promessa. E os olhos do Senhor estavam voltados para Abraão. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Independente da atitude de Sara, independente do jeitinho que Sara quis dar, louvado seja Deus, a promessa do Senhor vai se cumprir sobre a vida de Abraão. E a Bíblia diz, no livro de Êxodo, quando Moisés diz ao Senhor: como vou me apresentar a Faraó? Louvado seja Deus. E o Senhor diz a Moisés: diga a Faraó que o grande eu sou te enviou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe por que Deus usa essa expressão? Porque Deus pediu para que Moisés usasse essa expressão para se apresentar a Israel, a Faraó. Louvado seja Deus, porque o Deus de Abraão, louvado seja Deus, significa o Deus que fez a promessa, é o Deus que cumpre promessa. Deus prometeu para Abraão, Deus cumpriu na vida de Abraão. Então, quando Moisés fala o Deus de Abraão, significa o Deus que faz a promessa e o Deus que cumpre promessa. E nessa noite Ele está aqui, aleluia, para trazer a tua memória que, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Espera só mais um pouquinho, que o que há de vir virá e não tardará. Louvado seja Deus. E a história diz então que o anjo do Senhor apareceu na tenda, aleluia, e fez ali a promessa para Abraão: Abraão, Sara vai gerar e vai te dar um filho. E Sara não entende e ri como
todos já conhecem a história, e ela simplesmente ri daquela situação, pois o seu ventre era estéril e já avançada de idade. Mas sabe o que é incrível de tudo isso? Louvado seja Deus, é que o possível fica para mim e para você fazer, mas a impossibilidade está no grande eu sou. Louvado seja Deus, e Ele o impossível, aleluia, Ele continua fazendo. Louvado seja Deus, como Ele operou no passado, Ele opera no presente. Então, se essa situação na tua vida está impossível, creia que Ele faz, creia que Ele opera, creia que Ele muda. Louvado seja Deus, é um Deus que dá filho a estéril, aleluia, é um Deus que ressuscita mortos. Louvado seja Deus, é um Deus que dá vista aos cegos, aleluia. Ele não mudou, e a sua palavra também não, aleluia. Ele é um Deus que operou no passado e opera no presente. E Sara, ela riu daquilo, aleluia, ela riu daquela promessa, porém o Senhor cumpriu. Louvado seja Deus, ainda que Sara não estava acreditando, a promessa estava sobre Abraão e o Senhor cumpriu. Louvado seja Deus. Sara gerou e pôs ao mundo Isaque, aleluia, e agora vai carregar um sorriso pelo resto de suas vidas. Louvado seja Deus. Os olhos do Senhor estavam voltados para Abraão, ainda que as circunstâncias ao redor, dizia tudo ao contrário. Louvado seja Deus. Sara querendo dar um jeitinho, Sara rindo da promessa de Deus, mas os olhos do Senhor estavam voltados para Abraão, que foi a quem Ele fez a promessa. E já no capítulo 20 de Gênesis, diz que o menino é desmamado. E Abraão dá um grande banquete. Louvado seja Deus. A partir do desmame do menino, aleluia, historiadores contam que o menino foi desmamado por volta de 3 anos. Louvado seja Deus. E depois, a partir dos 3 anos de idade do menino, onde Abraão dá um grande banquete por aquele desmame, onde antigamente Abraão levantava altares ao Senhor, a partir deste momento ele dá banquetes, aleluia. E aproximadamente de 3 a 14 anos, a Bíblia não diz, mas se você pesquisar na história e se aprofundar, é uma base. Louvado seja Deus. Na casa de Abraão há banquete, aleluia. Na casa de Abraão só há festa. Louvado seja Deus. Porém, Deus não se agradando, porque Abraão estava somente banqueteando. Mais uma vez o Senhor chama Abraão para fora da sua tenda, aleluia, e diz: eu preciso falar contigo. Veja bem, quando você não sabe administrar muito bem a promessa que o Senhor te fez, aleluia, o Senhor te chama para um particular. Louvado seja Deus. E Deus diz para Abraão naquele momento para que ele entregue o seu filho, o seu único filho, nas regiões de Moriá, aleluia, onde havia só banquete. Por causa do menino, o Senhor pede o seu único filho. Louvado seja Deus. Porém Abraão, obediente ao Senhor, ele ouve a voz de Deus, se levanta de madrugada, prepara Isaque, chama os moços, prepara o jumento e sai de madrugada. Meu Deus, como pode? Entregou o filho, deu-lhe um filho, cumpriu a promessa, e agora o Senhor pede o seu único filho. Veja bem como o texto diz aqui, ele sai de madrugada. E veja que o texto diz que ele sai de madrugada e ele não acorda Sara. Ele prepara tudo, chama os moços, mas não acorda Sara. Sara permanece dormindo. Louvado seja Deus. Você sabe por que ele não acorda Sara? Aleluia. Sabe por que ele não acorda Sara? Porque Sara vai atrapalhar o momento dele lá em Moriá. Louvado seja Deus. Você imagina se ele acorda Sara? Sara iria impedi-lo de levar o seu filho. Louvado seja Deus. Você está entendendo?
Aleluia. Se você acordar Sara, ela vai te impedir de chegar a Moriá. Louvado seja Deus. Você está entendendo que tem muita gente, louvado seja Deus, que já não consegue mais chegar em Moriá porque está acordando Sara. E Sara está te impedindo o seu momento de intimidade com Deus. Aleluia. Aleluia. Não desperte aquilo que vai tirar você da intimidade com Deus. Aleluia. Não desperte aquilo que vai tirar você da intimidade com Deus. Deixa Sara dormindo. Aleluia. Qual é a Sara da sua vida? Louvado seja Deus. O que é que tem na sua vida? Louvado seja Deus, que se você acordar vai te impedir de chegar em Moriá. Então não desperte. Louvado seja Deus. Fite os teus olhos no Senhor. Aleluia. Olhe somente para Ele. Obedeça ao comando de sua palavra. Louvado seja Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer. Há provisão do Senhor para a sua vida. Há uma provisão do Senhor na sua casa. Há uma provisão do Senhor na sua família. Louvado seja Deus. E veja bem que agora Abraão, ele sai de banquete e tem que ir para Moriá. O problema não é que Deus queria Isaac, queridos. O problema não era Isaac. Aleluia. Deus, ele não queria Isaac. Aleluia. O que Deus queria era que Abraão se lembrasse. O que Deus queria era que Abraão se lembrasse. Era que Abraão se lembrasse. Se lembrasse dos momentos no altar. Se lembrasse dos momentos na intimidade. Levanta a tua mão nessa noite. Levanta a tua mão, aleluia. Que você possa se lembrar. Lembra-te nessa noite. Lembra nessa noite. Lembra nessa noite. Lembra-te do teu Criador nessa noite. O que Deus quer de Abraão é Isaac. Mas é que ele se lembre do altar. Que ele se lembre do compromisso. Do relacionamento. E nessa noite o Senhor quer que você venha se lembrar. Que você venha se lembrar do primeiro amor. Que você venha se lembrar de quando você orava. De quando você lia a Bíblia. De quando você buscava. Meus irmãos, não adianta ter Isaac na vida se você se esquecer do altar. Louvado seja Deus, não adianta ter festa. Aleluia. Se você se esquecer do altar, você tem que lembrar do altar. Lembra-te do teu Criador. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Em Jeremias 2, verso 2 diz que lembrou-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa rua que não se semeava. Louvado seja Deus. Deus estava chamando Judá para se lembrar dele, dos altares, que um dia Judá se levantou ao Senhor. Deus, ele não se esquece. Aleluia. Deus, ele não se esquece. Deus tem boa memória. Quem se esquece é você. É você que se esquece de onde ele te tirou. É você que esquece de onde o Senhor te arrancou. Aleluia. É você que se esquece dos grandes feitos do Senhor sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Deus, ele não se esquece. E ele diz: lembra-te. Lembra-te. Lembra-te, igreja. Lembra-te quando eu te livrei. Lembra-te quando eu te curei. Lembra-te quando eu te dei aquele livramento. Lembra-te. Lembra-te quando você me adorava em espírito e em verdade. Lembra-te quando você me buscava nas madrugadas. Aleluia. Lembra-te quando você se sacrificava em jejum. Aleluia. Lembra quando você lia a Bíblia. Lembra-te quando você dizimava. Lembra, 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 lembra. Lembra.
Aleluia. Então Abraão, ele chega na região de Moriá. E ele olha para os seus servos, aleluia, e diz: ficai aqui, aleluia, no pé do monte, com o jumento, e eu e o moço subiremos, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aleluia. Veja que ele fala no plural. Eu e o moço subiremos, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não sabia o que ia acontecer lá, mas ele tinha convicção de que ele iria voltar. Aleluia. E de que ele não iria voltar sozinho. Tornaremos a vós. Após adorar, tornaremos a vós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diante do Senhor tem que ter adoração, igreja. Tem que ter adoração. Aleluia. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus em adoração. Aleluia. Deixa os moços no pé do altar. Não leva eles não. Não leva os servos não. Louvado seja Deus. Porque se você levar os servos, ele vai te atrapalhar na adoração. Há um particular do Senhor com você. Aleluia. Há um particular do Senhor com você. Veja bem, ele diz aos servos: ficai aqui. Os servos, por mais íntimos que eles sejam do seu Senhor, eles não podem participar da intimidade do seu Senhor. Jesus, ele disse: não vos chamo mais de servo, mas sim de amigos. Por isso que hoje nós temos intimidade com Deus. Aleluia, porque nós não somos mais servos, mas somos amigos do Senhor. Louvado seja Deus, e Ele está aqui para ter essa intimidade com você. Louvado seja Deus. Lugar de servo é no pé do monte. Se você quer buscar intimidade, deixe os servos no pé do monte. Se os servos tivessem subido, eles não iriam acreditar no que Deus iria fazer. Aleluia. Os servos iriam atrapalhar a intimidade com Deus. Deixa no pé do monte tudo aquilo que vai tirar você da intimidade com Deus. Deixa no pé do monte tudo aquilo que vai tirar o seu momento de intimidade com Deus. Qual é o servo que você tem que deixar no pé do monte nessa noite? Qual é o servo que você tem que deixar? Aproveite a oportunidade e deixa no pé do monte. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele diz: ficai aqui como um jumento. Ficai aqui os servos e ficai aqui como jumento. Jumento simboliza força. E quando um jumento empaca, aliás, quando você está levando um jumento, se por acaso ele empacar, ninguém consegue tirar aquele jumento do lugar. O bicho empaca que fica ali e ninguém tira ele do lugar. E Deus, ele estava chamando Abraão para um momento de intimidade com ele. E diante de Deus, não é com a nossa força, louvado seja Deus, mas é pelo Espírito de Deus. Aleluia. Nessa causa que você está passando, não é com a força do seu braço, muito menos com a força do seu jumento, mas é com quebrantamento. É com quebrantamento. Deus está aqui e está dizendo: deixa o jumento aqui. Aleluia. Não pense que com as suas mãos você vai conseguir, mas se você se aquebrantar, se você se prostrar, o Senhor fará. Porque a honra, porque a glória não está na força do seu braço, mas está naquele que faz, naquele que opera, naquele que cumpre promessa. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia. E Abraão, ele tira
a lenha de cima do jumento e bota nas costas de Isaac. Quem estava carregando a lenha era jumento, animal forte, próprio para isso. Mas naquele momento Abraão disse para ficar os servos do jumento. Sendo assim, ele tira a lenha e bota nas costas de Isaac. Quer dizer, ele tira a responsabilidade do jumento e bota nas costas de Isaac. Se você quer ter uma vida com Deus, aprenda a carregar. Se você quer ter uma vida com Deus, aprenda a carregar a sua lenha. Nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer o peso da lenha. Carregar a lenha é ter responsabilidade. Nós precisamos aprender a ter a responsabilidade de pegar a nossa própria lenha e carregar, e não ficar sobre as costas do nosso irmão, aleluia, baseado na oração do nosso irmão. O Senhor te chama para um particular nessa noite, para que você venha viver um sobrenatural do Senhor, para que você possa aprender a buscar ao Senhor. Louvado seja Deus. Foi Jesus quem disse: se quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Siga-me, siga-me, aleluia. Nós estamos vivendo uma geração que não ora mais. Nós estamos vivendo uma geração que vive de likes. Nós estamos vivendo uma geração de redes sociais. Louvado seja Deus. Estamos vivendo uma geração que não obedece mais, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece líder, não respeita pastores. Estamos vivendo uma geração corrompida, aleluia, uma geração que não lê mais a Bíblia, porque os celulares trouxeram essa facilidade, e ninguém mais tem o prazer de folhear uma Bíblia de papel, aleluia. Estamos vivendo um momento, uma geração que não jejua mais, aleluia, uma geração que não conhece o peso da lenha, aleluia. Mas nesta noite o Senhor está aqui, tirando a lenha do jumento, aleluia, e colocando sobre as suas costas. E nesta noite, se eu fosse você, levantava a tua mão e começava a carregar a tua lenha. Se eu fosse você, eu aproveitava essa oportunidade que o Pai está tirando das costas do jumento e botando na tua, e carregava a tua lenha, aleluia. Eu aproveitava, louvado seja Deus. E quando eles estavam ali subindo, louvado seja Deus, naquele momento da subida, Isaac, ele diz, aleluia, Isaac, ele diz para o seu pai: aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, mas onde está o cordeiro? Veja bem, no momento em que Isaac estava subindo, é na subida que ele lembra do cordeiro. É só na subida que ele lembra do cordeiro. Sabe, é triste, mas tem gente que sobe na vida e nunca lembra do cordeiro. Tem gente que Deus abre uma porta grande e ela nunca se lembra do cordeiro. Tem gente que Deus abre uma porta de uma faculdade, que somente a mão de Deus para abrir aquela porta, e ela entra e ela não se lembra do cordeiro. Tem gente que está no seu trabalho e ninguém nem sabe
que é servo do Senhor. Tem gente que está na escola e ninguém nem sabe que faz parte de um grupo de mocidade. Louvado seja Deus, mas nesta noite, aleluia, assim como Isaac estava subindo e se lembrou do cordeiro, aleluia, aqui tem uma igreja que está subindo, aleluia, e está se lembrando do cordeiro, aleluia. Suba na vida, aleluia, suba aonde você chegar, suba, mas lembra-te do teu Criador, lembre-te daquele que faz, daquele que fez. Louvado seja Deus. E Abraão, ele diz para Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Deus proverá para si. Abraão diz para Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. A provisão do cordeiro não era para Abraão, era para Isaac. Era para Isaac que Deus ia prover o cordeiro. Louvado seja Deus. E quando eles chegam ali no lugar da adoração, Isaac, obediente ao seu pai, se coloca no altar do sacrifício. Quando a gente vê isso, será que a gente pensa, né? Meu Deus, por que Isaac não saiu correndo? Né, Júlio? Por que Isaac pegou e falou: não, pai, você está doido? Que eu vou tentar ali. Mas aqui há o princípio da obediência. Obediência significa submeter-se à vontade de outrem e realizar, executar. Obediência é submeter-se à vontade. Aleluia. E este é um princípio que muitos precisam entender e voltar a praticar, a se submeter. É necessário que nós venhamos aprender a nos submeter. Ah, meu Deus do céu, para que o Senhor providenciasse o cordeiro para Isaac, era necessário que ele fosse obediente ao comando de seu pai. O segredo para a sua vitória está em ser obediente. Seja obediente. Então somente execute aquilo que lhe for ordenado. Aleluia. 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 Oh. Aleluia. Por isso que há uma geração que está padecendo hoje em dia. Uma geração de jovens que estão perdidos porque não estão executando esse princípio da obediência. Aleluia. E então Abraão amarrou Isaac no altar. Ele obedeceu, se pôs, e Abraão amarrou Isaac no altar. Meu Deus, tadinho, Juliana. Se a gente fechar os olhos e imaginar essa cena, né? Igual foi ilustrado aqui com o grupo de coreografia. Mas sabe o que eu entendo nisso? É que nós precisamos estar amarrados no altar. Nós precisamos estar amarrados no altar. Você sabia disso? Você sabia disso? Que nós precisamos estar amarrados no altar. Se põe de pé um pouquinho só. Se põe de pé, louvado seja Deus. Se põe de pé um pouquinho só. Louvado seja Deus. Pega no braço assim, ó, do seu irmão. Assim, ó. E segura firme. Segura firme. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso significa você estar amarrado no altar. É só uma simbologia. Louvado seja Deus. Tente se escapar do seu irmão. Tenta. Tenta se escapar do seu irmão. Tenta. Faz força. Só não faz o pastor que não pode. Faz força. Tenta. Você consegue? Você consegue?
Aleluia. Se você ficar amarrado no altar, louvado seja Deus, quando a tentação sobre você, quando o dia mal vier sobre você, você não vai conseguir, você não vai passar por ele, porque você está amarrado no altar. Aleluia. Se você estiver amarrado no altar, ainda que o próximo tente te tirar, você vai permanecer no altar. Você vai permanecer no altar. Aleluia. Possa sentar. Louvado seja Deus. A tentação vai vir, mas você está amarrado no altar. Aleluia. O dia mal vai vir, mas você está amarrado no altar. Louvado seja Deus. Então é isso que eu entendo. Nós precisamos estar amarrado no altar. Seja uma geração que está amarrada no altar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Olha que coisa mais linda. Aleluia. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Louvado seja Deus. As cordas que amarravam Isaac no altar lhe trouxeram liberdade. Aleluia. As cordas que amarraram Isaac no altar lhe trouxeram liberdade. No altar o preso é livre, o livre é preso. Louvado seja Deus. No altar o preso é livre, o livre é preso. Aleluia. No altar a libertação. Louvado seja Deus. No altar a transformação. No altar a renúncia. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Paulo, você pode ir no teclado, por favor? Louvado seja Deus. Que coisa linda. Amarrado no altar a libertação. Aleluia. Amarrado no altar a libertação. Aleluia. E a primeira corda que amarrou Isaac no altar, ela se chama amor. Aleluia. Ela se chama amor, sabe por quê? Porque Jesus o amava. Aleluia. E nessa noite ele está aqui. Aleluia. E ele manda te dizer que ele te ama. Aleluia. Jesus, ele te ama como ninguém te ama. Jesus, ele te ama com um amor incondicional. Mas essa palavra, Jesus te ama, ficou tão banalizada. As pessoas não dão mais importância quando alguém fala Jesus te ama. Mas essa noite ele está aqui, igreja. E ele te diz: eu te amo. Jesus te ama. Jesus te ama. Independente do seu passado, Jesus te ama. Aleluia. Jesus, ele te ama da maneira como você é. Jesus, ele te ama além da sua mãe, além do seu pai, além do seu esposo, da sua esposa. Porque não há uma condição para que ele te ame. Ele simplesmente te ama. Por isso que ele te confronta. Aleluia. Por isso que ele te corrige. Aleluia. Porque ele te ama e ele te quer no altar. Aleluia. Ele não tem prazer em te perder. Aleluia. Ele não tem prazer em não te ver. Aleluia. O prazer dele é que lá na glória venha nos encontrar. Louvado seja Deus. Aleluia. Você não precisa, ele não precisa ver algo em você para ele te amar. Simplesmente ele te ama. Paulo disse que pode uma mãe esquecer do seu filho, do filho que gerou, mas o Senhor, ele não se esqueceu de você. Louvado seja Deus. Ele não se esquece de você. A segunda corda que amarrou Isaac no altar
Ela se chama misericórdia. Quantas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. De quantas coisas somente pela misericórdia do Senhor para que nós estivéssemos aqui. Se não fosse a sua infinita misericórdia sobre nós, aleluia, talvez nós não estaríamos aqui para contar a história. Aleluia. Sabe por que você ainda está aqui? Pela sua infinita graça e misericórdia. Vamos de pé. Aleluia. Jesus, Ele te ama. E a misericórdia dele está sobre a sua vida. Aleluia. Quando Abraão levanta aquele botão, Deus lembrava para os céus e diz: Abraão, não estenda a mão sobre o menino. Deus, Ele não queria Isaac. Deus, Ele queria Abraão. Aleluia. Deus não quer o seu Isaac nessa noite. Deus, Ele te quer. Deus, Ele te chama nessa noite. Abraão, o homem que mais levantou altares ao Senhor, estava vivendo uma vida de banquetes. E Deus queria ele de volta para o altar. Aleluia. Eu não sei como você na sua vida lá fora, mas nessa noite o Senhor te quer de volta no altar. Aleluia. Nessa noite Deus quer te trazer à memória aquilo que você tem dado mais valor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O que é que você tem dado mais valor na sua vida? Abraão estava dando mais valor a Isaac. O que é que você tem dado mais valor na sua vida e tem feito com que você tenha se esquecido de Deus? Aleluia. Deus nessa noite te chama. Volta para o altar da adoração. Volta para o altar da oração. Volta para o altar da busca. Volta para o altar, o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Aleluia. Quem precisa voltar? Quem tem um altar na vida que precisa voltar? Talvez você orava, não ora mais como antes. Volte para o altar.